Pegue uma xícara de café e pare por um instante. Sinta o calor da xícara entre as suas mãos. Respire fundo e deixe aquele aroma familiar preencher os seus sentidos. Você está vivendo, neste exato instante, um dos rituais mais antigos e universais da humanidade. Um momento que vai muito além do simples despertar. Pense por um instante. Quantas conversas importantes da sua vida aconteceram ao redor de uma xícara de café? Quantos encontros românticos começaram com "vamos tomar um café"? Quantas amizades se fortaleceram durante aquele cafezinho da tarde? Quantas ideias nasceram numa pausa para o café no trabalho? Porque entre todas as bebidas que existem no mundo, foi exatamente o café que escolhemos como nosso companheiro universal. Seja para despertar sozinhos pela manhã, seja para nos conectar com outras pessoas ao longo do dia. A resposta a essa pergunta nos leva a uma jornada fascinante que começa nas montanhas nebulosas da Etiópia, passa pelos mistérios da botânica e da neurobiologia e termina numa reflexão profunda sobre a nossa necessidade humana de rituais e conexões. Hoje, vamos descobrir por que o cafezinho é muito mais do que uma simples bebida. É uma ponte química e emocional que nos conecta conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Se você gostar do vídeo, deixe um like para nos ajudar. E se você gosta de temas como esse, curiosidades científicas com um toque de filosofia e contemplação, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Capítulo 1. A lenda do primeiro despertar. Imagine por um momento as montanhas etíopes há mais de 1000 anos. O ar rarefeito, o silêncio quebrado apenas pelo vento entre as folhagens, e um jovem pastor chamado Kaldi observando algo impossível. Suas cabras, normalmente tranquilas, dançando com uma energia inexplicável. Elas haviam descoberto pequenos frutos vermelhos de uma árvore desconhecida. E não era apenas movimento, era pura vitalidade, como se tivessem encontrado o elixir da própria vida. Kaldi, movido pela mesma curiosidade que define a nossa espécie até hoje, decidiu experimentar aqueles frutos misteriosos. O que ele sentiu naquele momento foi o primeiro despertar químico da história da humanidade. Uma clareza mental, uma energia que conectava de forma única com o mundo ao seu redor. Monges locais logo adotaram essa descoberta, percebendo que ao ferver os grãos, criavam uma bebida que não apenas mantinha a mente desperta durante suas vigílias de oração, mas também criava um momento especial de comunhão. Era como se cada gole fosse uma ponte entre o individual e o coletivo. E aqui reside o primeiro mistério dessa história fascinante. Entre milhares de plantas disponíveis na natureza, porque foi exatamente essa que escolhemos para nos acompanhar, tanto nos momentos íntimos de reflexão, quanto nos encontros que moldam as nossas vidas. Capítulo 2. A alquimia botânica. O universo em miniatura. Olhe para sua xícara por um instante. Dentro de cada gole que você toma, existe um universo em miniatura. Uma complexidade botânica que rivaliza com as mais sofisticadas criações da natureza. O que você chama casualmente de grão é, na verdade, a semente de uma cereja, um fruto que nasce em arbustos que podem viver por décadas, cada um carregando em suas raízes os segredos mais íntimos do solo onde crescem. A planta do café é uma verdadeira artista da adaptação. Se você prefere um café mais suave e aromático, provavelmente está saboreando grãos arábica, uma variedade delicada que prefere altitudes elevadas e climas amenos, como se fossem contemplativas por natureza. Já se o seu café tem um sabor mais intenso e encorpado, pode ser que venha da robusta, a guerreira resistente, capaz de prosperar em condições adversas. É fascinante perceber que cada variedade carrega em seu DNA não apenas sabores distintos, mas personalidades diferentes. É como se a própria natureza nos oferecesse escolhas sobre como queremos nos conectar com o mundo a cada momento.
seja num despertar suave ou no impulso de energia. E então, ao terroir, essa palavra francesa que encapsula a alma de um local. O mesmo grão, plantado em solos vulcânicos da Guatemala ou nas montanhas nebulosas da Colômbia, desenvolve personalidades completamente diferentes. A altitude sussurra acidez aos grãos. O solo vulcânico oferece mineralidade. A umidade do ar esculpe doçura. É uma sinfonia geológica onde cada elemento da Terra contribui para a composição final que chegará aos seus sentidos. Mas a transformação mais mágica de todas acontece na torra. Quando os grãos verdes encontram o calor, inicia-se uma dança química de proporções épicas. Açúcares se caramelizam, ácidos se transformam, óleos essenciais emergem como perfumes libertados. É neste momento que centenas de compostos aromáticos nascem, criando aquele aroma que consegue evocar memórias, criar atmosferas e até mesmo aproximar pessoas. Mas toda essa alquimia botânica é apenas o primeiro ato de uma sinfonia ainda mais extraordinária. Uma que acontece dentro do seu próprio cérebro, quando esse grão transformado encontra sua neurobiologia. Capítulo 3. A ciência do despertar. Neste exato momento, enquanto você segura sua xícara, uma batalha molecular fascinante está acontecendo dentro do seu cérebro. Para entender esta batalha, precisamos conhecer os personagens principais dessa história, a adenosina e a cafeína. A adenosina é como um sussurro constante do seu cérebro dizendo: descanse, durma, relaxe. Durante o dia, ela se acumula em seus neurônios como areia em uma ampulheta biológica, criando aquela sensação crescente de cansaço. É uma maneira gentil do seu organismo dizer que está na hora de você descansar. Mas aqui acontece algo extraordinário. A cafeína é uma impostora molecular perfeita. Por pura coincidência evolutiva, a sua estrutura é tão similar à adenosina que consegue se encaixar nos mesmos receptores do seu cérebro. Quando você toma o seu café, a cafeína literalmente rouba o lugar da adenosina. É uma dança molecular, onde a cafeína coloca fones de ouvido no seu cérebro, silenciando os sussurros do sono. Seu coração acelera suavemente, sua concentração aumenta, você fica mais alerta, pronto para se conectar com o dia e com as pessoas ao seu redor. Mas aqui vem a parte mais interessante. O seu cérebro é extremamente inteligente. Se você toma café regularmente, ele percebe que os seus receptores de adenosina estão constantemente ocupados pela cafeína. E então, como um bom anfitrião que quer acomodar todos os convidados, ele simplesmente cria mais receptores. E é aqui que nasce aquela sensação que você conhece muito bem. Com o tempo, a mesma quantidade de café já não faz mais o mesmo efeito. Você precisa de um pouquinho mais para sentir aquela energia familiar, pois aquelas moléculas de adenosina que tiveram seus receptores roubados pelas moléculas de cafeína agora têm os seus próprios receptores, graças à inteligência do seu cérebro. E então, para a mesma quantidade de café, o efeito já não é mais o mesmo. Agora, você precisa de mais café, mais cafeína para roubarem de novo os receptores criados pelo seu cérebro. E novamente, o seu cérebro cria novos receptores para as adenosinas desalojadas. É um ciclo interminável. É por isso que muitas pessoas não sentem mais os efeitos do café, como energia extra e capacidade de ficar mais alerta. Algumas pessoas até conseguem dormir tranquilamente depois de tomar um cafezinho. Ficou confuso? Vou resumir para você. Inicialmente, a adenosina ocupa os seus receptores originais no cérebro, lhe causando cansaço e sonolência. A cafeína rouba esses receptores, impedindo que você fique cansado e te mantendo alerta. O cérebro percebe e cria mais receptores para as adenosinas sem lar. Você volta a ficar cansado e menos alerta com a mesma quantidade de café. Você precisa de mais cafeína para roubar os novos receptores criados. E assim,
o ciclo continua. Detalhe importante: quanto mais adenosina ligada aos receptores, mais cansaço, sonolência e dor de cabeça você sente. É por isso que quando você para de tomar café de forma abrupta, você sente muita dor de cabeça, porque agora, além dos receptores originais, as adenosinas têm receptores extras criados no ciclo anterior. Em outras palavras, agora há uma quantidade de adenosina se ligando aos receptores do seu cérebro muito maior do que a original. Mas não se preocupe, o seu cérebro é extremamente inteligente. Com o tempo, ele regula a quantidade de receptores até o nível original. Esse processo leva em torno de 2 semanas a 2 meses. Com a diminuição natural dos receptores, o cafezinho volta a fazer efeito até mesmo nas pequenas doses, pois outro ciclo é iniciado. Mas será que isso significa que você se tornou viciado em café? Capítulo 4. A dependência mais acolhedora do mundo. Agora vem a pergunta que talvez você já tenha se feito. Talvez até com um pouquinho de culpa. Será que eu sou viciado em café? A resposta é ao mesmo tempo simples e reconfortante. Não, você não é viciado. Você apenas desenvolveu uma pequena dependência. E existe uma diferença muito importante entre essas duas palavras. Um vício te consome, te faz trocar tudo por aquele momento de prazer intenso. Te faz sacrificar relacionamentos, trabalho, saúde. Uma dependência de café? Bem, essa é completamente diferente. É como ter um amigo fiel que você procura não apenas todas as manhãs, mas também quando quer criar um momento especial com alguém. Se você decidir parar de tomar café de uma vez, sim, vai sentir alguns dias um pouco difíceis. Aqueles receptores extras que o seu cérebro criou carinhosamente lá no ciclo anterior vão ficar livres e a adenosina, bom, ela vai fazer uma festa, deixando você um pouco mais cansado do que o normal. Pode até aparecer uma dor de cabeça, um pouco de irritabilidade, mas em 1 ou 2 semanas, talvez 1 mês, talvez 2, tudo volta ao normal, naturalmente. É uma dependência tão gentil que você pode se livrar dela sozinho, sem clínicas, sem tratamentos, sem dramas. É quase como se a natureza tivesse criado a dependência mais acolhedora do mundo, uma que te abraça todas as manhãs e cria pontes entre você e outras pessoas ao longo do dia. E talvez seja exatamente isso que torna o café tão especial. Ele não nos domina, ele nos acompanha. É uma dependência quentinha, aromática e que nos liga não apenas à nossa energia, mas aos momentos mais humanos da nossa existência. E é sobre esses momentos que precisamos falar. Capítulo 5. O ritual da humanidade. Existe algo profundamente poético no fato de que milhões de pessoas ao redor do mundo, neste exato momento, estão vivendo o mesmo ritual que você. Em São Paulo, alguém aquece as mãos com uma caneca fumegante antes de enfrentar o trânsito. Em Paris, um casal compartilha um momento íntimo numa cafeteria. Em uma fazenda no interior, uma família se reúne para o café da tarde. Em um escritório, colegas aproveitam a pausa para realmente se conhecerem. Culturas diferentes, vidas diferentes, histórias únicas, mas todos unidos por esse mesmo gesto ancestral. O café se tornou a nossa linguagem universal, não apenas de despertar, mas de conexão. É o pretexto perfeito para dizer: vamos conversar, vamos nos conhecer melhor, vamos criar um momento especial juntos. E talvez o mais tocante seja perceber que essa dependência suave, essa necessidade acolhedora do café, é na verdade uma metáfora perfeita da própria condição humana. Assim como precisamos desse ritual químico para nos conectar com a nossa energia, também precisamos de rituais sociais para nos conectar uns com os outros. Momentos de pausa, contemplação e verdadeira presença. O café não é apenas uma semente,
muito menos apenas química. O café é despertar e, acima de tudo, conexão, conosco mesmos ou com as pessoas ao nosso redor. Quando você tomar o seu próximo gole, lembre-se, você está participando de uma cerimônia que começou com um pastor curioso nas montanhas da Etiópia, passou por descobertas científicas fascinantes e chegou até você como um presente da própria evolução. A dependência mais quentinha, acolhedora e conectiva que a nossa espécie já conheceu. Ao final desta jornada pelos mistérios do café, chegamos a uma compreensão que vai muito além da química da cafeína ou das lendas de sua descoberta. O café se revelou como um espelho da nossa própria humanidade, a nossa necessidade profunda de rituais, conexão e momentos que nos ancorem à vida e nos aproximem uns dos outros. Sua xícara de café não é apenas uma bebida. É um elo invisível com milhões de outras pessoas que, como você, escolheram fazer do café o seu companheiro nos momentos mais importantes do dia. É a prova viva de que, às vezes, as melhores descobertas da humanidade são também as mais simples, as mais acolhedoras e as mais conectivas. É a evidência de que podemos ter dependências que nos fazem bem, que nos aproximam e que nos conectam não apenas com a nossa energia, mas com a nossa humanidade mais profunda. Se esta jornada despertou em você uma nova admiração por essa bebida quentinha, deixe um like e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento dessa história que mais te tocou? E da próxima vez que você segurar sua xícara de café, lembre-se, você está segurando muito mais do que uma bebida. Está segurando um pedaço da história humana, um abraço químico ancestral e um convite diário para se conectar com a vida e com as pessoas ao seu redor. Então, até a próxima xícara.